Na verdade, eu acabei enveredando por esse tema da educação da vontade por pura necessidade. É que chegou um momento da minha vida que eu comecei a ficar muito preocupado com o que ia ser dela. Porque o tempo vai passando e a gente vai percebendo que as coisas não estão dando certo. E tudo aquilo que eu, quando era jovem, sonhava, não estava acontecendo. Quando a gente é mais novo, tem muitos sonhos, imagina a própria vida no futuro, com esses sonhos se tornando realidade. Eu não estou falando aqui nem de sonhos mirabolantes, né? Estou falando de planos, de realizações normais que uma pessoa com mínimo de ambição, no sentido mais singelo desse tempo, pode ter. Sabe, sonhos de realização profissional, de realização familiar, de realização intelectual, coisas normais que uma pessoa normal tem o direito de ter. Eu fui percebendo que essas coisas não estavam acontecendo, né? Porque o tempo ia passando e eu ia percebendo que aquilo que eu planejei não estava acontecendo como eu havia vislumbrado. Pelo contrário, eu ia ficando mais velho, ia vendo os problemas se acumulando e tudo aquilo que eu sonhei, que eu pensei, em vez de se aproximar com a idade, né, com a passagem do tempo, ia ficando mais distante, ia ficando menos possível, menos exequível. E aí você para olhar, para entender o que está acontecendo e percebe que durante todo esse tempo você desperdiçou muita coisa, você deixou passar muita coisa, você poderia ter feito muita coisa e não fez. Você percebe que se você tivesse sido mais rigoroso, se tivesse cumprido mais à risca aquilo que você tinha planejado, provavelmente agora sua situação seria outra. Você estaria em melhores condições do que essa realidade na qual você se encontra. Foi com isso que eu me deparei em determinado momento da minha vida. Então eu me vi cercado de projetos, repleto de ideias, de sonhos, mas ao mesmo tempo vendo que nada se concretizava de fato. E pior de tudo é que eu não via nenhuma perspectiva de mudança. Porque as coisas iam se acumulando de maneira negativa. Sabe o que é uma pessoa com quase 30 anos que começa a sentir que está perdendo as rédeas da sua vida porque não consegue colocar em prática as coisas que planeja? Isso é horrível. Você se sente um inútil. Porque quando você se imagina com essa idade, imagina alguém que já dominou, né, os aspectos da vida, que tem razoavelmente as coisas sob controle e principalmente que consegue cumprir aquilo a que se determina. Mas na realidade o que eu via? Uma pessoa que tinha extrema dificuldade de dar andamento aos projetos. Que quase sempre ficava ali à beira de estourar os prazos. E quando fazia coisas, atividades que não tinham prazo, invariavelmente abandonava o projeto. Em algum momento. Não terminava. Nada tinha continuidade. E qual é o resultado disso? Obviamente que é uma vida frustrante. Você não consegue realizar nada e você percebe que não realizou nada, que poderia ter realizado, isso que é pior. Então chegou um momento que eu falei, meu Deus, o que vai ser da minha vida se eu continuar assim? Eu já não sou mais criança, mas se eu continuar desse jeito, eu vou ficar velho sem ter construído nada. Pior ainda, se as coisas continuarem desse jeito, eu vou ficar velho cheio de dívidas, com um monte de coisas pendentes, por conta disso, já tendo desistido de qualquer coisa maior, e só correndo atrás de problemas, tentando resolver, apagando o fogo. Mas, claro, sem conseguir construir nada importante. Isso me deixou pirado, eu fiquei doido quando eu percebi isso. Eu senti, naquele momento, que se eu não fizesse alguma coisa,
a minha vida ia escorrer pelas minhas mãos. Não sei se vocês já tiveram essa sensação de que a vida está escorrendo pelas mãos. Eu tive essa clara sensação. E o meu maior medo era ficar como eu vi alguns clientes que tiveram empresa a vida toda, que batalharam, que correram atrás, mas porque não souberam fazer aquilo que deveriam fazer de maneira correta e consistente, chegaram no fim da vida ao quebrados. Eu via nos olhos deles a tristeza, a decepção, o cansaço, a frustração. E eu lembro muito bem quando eu recebi um desses clientes, já tinha lá os seus 65 anos, que eu olhei para ele e eu falei, eu não quero chegar nessa idade dessa maneira. Aquilo me deixou muito impressionado, né? E muito triste. Então eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa para mudar isso. Eu precisava descobrir por que algumas pessoas conseguiam realizar tanto, enquanto outras, que na verdade era a maioria, faziam tão pouco. Na verdade eu comecei a tentar descobrir por que eu mesmo tinha tanta dificuldade para me manter firme nos meus projetos, para dar continuidade nos meus trabalhos, para terminar aquilo que eu havia planejado e muitas vezes já até começado. Então eu comecei uma busca mesmo, sabe? Esse meu ingresso nessa temática, no estudo dessa temática, foi por uma busca absolutamente pessoal e por uma necessidade absolutamente pessoal. Então eu fui atrás de todo tipo de literatura que me desse o entendimento, as respostas sobre aquilo que eu estava passando. Eu precisava entender isso. E de tudo, a primeira coisa que eu lembro, que eu aprendi, que ficou marcado para mim, e que na verdade foi o início da grande mudança na minha vida, foi a consciência de que nesta vida as coisas não tinham de ser fáceis. Eu poderia querer que elas fossem fáceis. Eu poderia esperar que elas fossem fáceis, mas elas não tinham de ser assim. Eu aprendi que eu deveria aceitar o fato da vida ter suas complexidades, suas exigências. E de todos nós, se nós quisermos fazer alguma coisa, ela ia exigir um esforço maior. Um esforço além do comum. Então eu aprendi que nem as circunstâncias, nem o ambiente, nem as pessoas, nem mesmo eu mesmo iria me ajudar nessa empreitada. Quando eu falo eu mesmo, nem a minha natureza iria me ajudar nisso. Nada estaria a meu favor. Quero que você entenda isso. Você precisa colocar na consciência que se você quiser fazer algo maior, você vai lutar contra forças contrárias que trabalham ininterruptamente para tentar evitar que você faça. É uma luta contra forças constantes. E entender isso fez uma grande diferença para mim. Porque às vezes a gente demora um pouco para amadurecer certos aspectos da nossa vida. Às vezes a gente demora para entender que o mundo não está aí a nosso favor para nos servir. E que nós vamos precisar encará-lo. E vamos ter de encará-lo com a faca nos dentes, com sangue nos olhos, se nós quisermos conquistar alguma coisa de importante. Gente, o mundo é um campo de batalha. Se você não entrar nesse campo de batalha com espírito de guerreiro, você vai ser engolido. Você vai ser derrotado. Isso aí tem gente que não ensina. Porque o pessoal gosta de falar muito que você é vencedor, que você vai conquistar tudo que desejar, que basta pensar positivo, que basta jogar para o universo, que o universo volta para você. E esquece de dizer que, na verdade, antes de qualquer coisa, você precisa preparar-se mentalmente, principalmente. Você precisa estar com disposição para a luta.
Você precisa entrar sabendo que é uma luta. E isso significa reconhecer que o mundo não está a seu favor. O mundo não está ao nosso favor. E quando eu entendi isso, poxa, aí tudo começou a se encaixar. Porque essa foi a base para a compreensão de quem nós somos, como é a nossa estrutura natural e o que nós precisamos fazer para mudar as coisas. Entender que tudo ia trabalhar para me atrapalhar foi o ponto de partida para entender como vencer isso. Eu reconheci que havia uma batalha, eu reconheci que havia um inimigo. E agora eu precisava saber o que eu precisava fazer para vencer isso aí.